Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Educação Conectada. Sou a professora Thais e a nossa aula hoje é de língua portuguesa. Daremos continuidade ao estudo sobre o gênero textual fábula. E para iniciarmos esta aula, iremos ouvir agora o nosso momento de leitura deleite. Espero que gostem. A história de hoje é uma fábula que tem como título A Raposa e a Cegonha. É de autoria de La Fontaine, tradução de Milton Amado e Eugênio Amado. A comadre Raposa, apesar de mesquinha, tinha lá seus momentos de delicadeza. Num dos tais, convidou a cegonha vizinha a partilhar da sua mesa. Constava a refeição de um caldo muito ralo, servido em prato raso. Não pôde prová-lo a cegonha por causa do bico comprido. A raposa, em segundos, havia lambido todo o caldo. Querendo desforrar-se da raposa, a comadre um dia a convidou para um jantar. Ela aceitou, com deleite do qual não se faz disfarce. Na hora marcada, chegou à casa da anfitriã. Esta, com capricho afã, pedindo desculpas pelo transtorno, solicitou ajuda para tirar do forno a carne cujo cheiro enchia o ar. A raposa gulosa espiou o cozido. Era carne moída e a fome a apertar. Eis que a cegonha vira, num vaso comprido, de gargalo fino à beça, todo o conteúdo da travessa. O bico de um entrava facilmente, mas o focinho da outra era bem diferente. Assim, rabo entre as pernas a correr, foi-se a raposa. Espertalhão atente. Quem hoje planta, amanhã vai colher. Gostaram da história? Então hoje nós iremos revisar o gênero textual fábula e vamos iniciar relembrando as principais características deste gênero. Vamos lá? Então, no gênero textual fábula, geralmente os personagens são animais que se comportam como pessoas. As fábulas são narrativas curtas e trazem uma lição de moral no final, trazem um ensinamento. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão representa a força, a coruja representa a sabedoria, a raposa representa a astúcia, a esperteza, e assim cada animal vai trazer uma característica que representa um determinado comportamento nosso, uma característica humana. O gênero textual fábula também possui uma estrutura própria. Como é uma narrativa, ela vai conter o começo, meio e fim. Como vimos na aula anterior, na outra aula, o começo é onde há a apresentação das personagens e a situação. O meio é o desenvolvimento do enredo, onde há interação entre os personagens. E o fim é o desfecho da situação e dos personagens, como as coisas se encerram e a história termina. E no caso das fábulas, o final é surpreendente e sempre nos traz uma lição de moral. Outro detalhe, o título vai estar sempre presente e costuma ser o nome dos animais que são personagens. Agora nós vamos ouvir e prestar atenção ao conto de uma outra fábula. E a fábula tem como título O Corvo e a Raposa, de Esopo, tradução de Antônio Carlos Viana. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Moral: cuidado com quem muito elogia. Como vocês podem ver, o texto está destacado com cores diferentes.
Então, aqui no início, logo na primeira linha que está de preto, nós temos o título, o corvo e a raposa. São os dois animais que são personagens da história que lemos. No primeiro parágrafo, que está grifado de vermelho, que está destacado de vermelho, a apresentação dos personagens, o corvo e a raposa, e também a apresentação de uma situação. Um corvo que roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore, e a raposa que queria tomar o queijo do corvo. No segundo parágrafo, que está destacado na cor azul, nós vemos a interação que há entre os personagens. A raposa, que começa a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. No terceiro parágrafo, nós temos o desfecho, o final da história. O corvo envaidecido com os elogios, vai cantar, deixa o queijo cair e a raposa consegue pegar o seu queijo. E no finalzinho tem a moral, que é a lição. Cuidado com quem muito elogia. E dando continuidade à nossa aula, hoje estudaremos um outro conteúdo, que são os adjetivos. Vocês já ouviram falar? O que é um adjetivo? Adjetivo é a palavra que dá uma característica a um substantivo. O substantivo pode ser uma pessoa, um objeto, animal ou lugar. Essas características podem ser uma qualidade ou um defeito. Para a gente entender melhor, vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos uma frase: guardei o anel na caixa grande. Nós podemos destacar nessa frase dois substantivos, que são objetos: o anel e a caixa. Mas apenas um deles tem uma característica. Perceberam? Descobriram qual é? É a caixa. E o adjetivo é grande. Grande é uma característica que se refere à caixa. Portanto, grande é um adjetivo. Vamos para outra frase. O cachorro é peludo, fiel e companheiro. As palavras peludo, fiel e companheiro são qualidades, são características atribuídas ao cachorro. Então, essas três palavrinhas são adjetivos. Vamos para mais uma frase. A menina ganhou uma boneca pequena. Qual dessas palavras se refere a um adjetivo, a uma característica? Descobriram? É a palavra pequena. Pequena é uma característica referente à boneca. E que outras características nós poderíamos atribuir à boneca? Nós poderíamos dizer que a boneca é de plástico. Outra característica, a boneca é bonita. Ou ainda, a boneca é grande. Então, todas essas características são adjetivos para o substantivo boneca. Então, para a gente não esquecer, adjetivo são aquelas palavras que se referem às características de um substantivo. E o que pode ser o substantivo? Uma pessoa, um animal, um lugar ou um objeto. E essas características podem ser uma qualidade ou um defeito. E chegamos ao final de mais uma aula. Que agora vocês tenham uma boa atividade e até a próxima aula.